Ômega rejeitada declarada infértil, surpreendentemente ganha gêmeos alfas em 200 anos. A cidade de Pirenópolis nunca viu algo igual. Ana, uma mulher de 40 anos marcada pelo estigma de ser uma ômega rejeitada, fez história ao surpreender a todos com o nascimento de gêmeos alfas. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. É impossível! Sussurravam pelas ruas de pedras e nas janelas das casas coloridas. Com o coração acelerado, Ana revirava suas memórias enquanto se sentava na pequena mesa de madeira da loja de artesanato que chamava de lar. Desde jovem, Ana sonhava em ser mãe, mas a dura realidade a aprensava contra a parede. Ao longo dos anos, a frustração por não conseguir engravidar a transformou em um vulcão de emoções. O estigma a fazia sentir que nunca seria suficientemente boa, não apenas para sua sociedade, mas também para seus pais, que a olhavam com uma mistura de compaixão e tristeza. "Você é forte, minha filha", dizia sua mãe, segurando a mão de Ana, mas a dor da rejeição era um fardo pesado. Certa vez, ao abrir um antigo caderno de receitas da avó, Ana encontrou uma fórmula mágica de remédio caseiro. Dizem que ajudou muitas mulheres a engravidar. O olhar da avó parecia brilhar naquela página amarelada, alimentando uma centelha de esperança que Ana pensava estar extinta. Em um ato de coragem, decidiu experimentar a receita e, para sua surpresa, a vida deu uma reviravolta. Ela estava grávida. A alegria e a incredulidade a invadiram como uma onda avassaladora. A cidade inteira ficou em festa. Mas a felicidade de Ana logo foi cercada por murmúrios e olhares desconfiados. Gêmeos alfas? Aquilo era uma afronta ao que todos acreditavam ser a ordem natural das coisas. Ana se viu diante de um turbilhão de emoções: amor, medo, raiva. O que fazer com o desprezo da sociedade que, por tanto tempo, a afastou? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana enfrentou o dia a dia como se estivesse em um campo de batalha, lutando não só pela aceitação dos gêmeos no mundo, mas também por se encontrar como mãe em meio a tanta pressão. O amor por eles era inegável e, ao mesmo tempo, as feridas abertas do passado a cutucavam como espinhos. A cidade, que aplaudia a nova mãe, também sussurrava rivalidades antigas, trazendo à superfície inseguranças que ela imaginava já superadas. O ciclo de dor parecia imutável, até que uma figura do passado ressurgiu. Um antigo amor, alguém que a conhecia profundamente. Bateu à sua porta, trazendo segredos que poderiam mudar tudo. Que verdades estavam enterradas sob o peso da história? Ana se perguntava se conseguiria lidar não só com o que a cidade pensava, mas também com o que sempre quis esquecer. Com seus gêmeos ao lado, a luta apenas começava. O que ela escolheria nesse emaranhado de sentimentos? O sol raiava forte naquela manhã clara em Pirenópolis, mas o calor não era apenas do clima. Ana sentia o calor da tensão crescente em sua vida, especialmente com a visita inesperada de Lucas, seu primeiro amor. Ele estava parado na porta da loja, com uma expressão que mesclava nostalgia e receio. As memórias de sua juventude a assombravam. Aqueles olhos que, uma vez, foram seu porto seguro, agora pareciam carregados de segredos. "Oi, Ana, pode falar um pouco comigo?" Ele perguntou, a voz trêmula como se estivesse prestes a confidar algo importante. Ana hesitou. O que Lucas queria? Por que agora, depois de tantos anos? A história entre eles era complicada, cheia de sonhos não realizados e despedidas amargas. "Claro, entra", ela respondeu, num fio de voz. A atmosfera na loja mudou. Os gêmeos estavam brincando no chão, rindo e balbuciando, inocentes e felizes. Aquela risada pura lembrava Ana do que ela conquistou, mas a presença de Lucas a levava de volta a um tempo de insegurança e dor. Ele se sentou à mesa, inclinando-se para mais perto. "Eu soube do que aconteceu, Ana. Parabéns pelos meninos. Ninguém esperava. Eu nunca pensei que você..." Ele parou, buscando palavras que pudessem fazer sentido. "Gêmeos alfas?
Ana respondeu, cortando-o com uma dureza que ela não sentia desde os dias de desilusão. O que você realmente quer dizer, Lucas? Eu estou aqui porque eu não posso acreditar que você teve essa chance. Primeiro, porque todos achavam que você estaria sozinha. E segundo, porque precisa saber a verdade sobre o que aconteceu entre nós. As palavras não eram só uma sombra do passado, eram uma lâmina que cortava profundamente. A sala parecia girar, concentrando-se em Lucas e sua revelação inadiável. Ana sentiu o coração disparar. Sobre o que você está falando? Sua voz estava firme, mas o eco da dúvida reverberava em cada sílaba. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para um ato definitivo. Eu nunca quis te deixar. Havia uma pressão que eu não conseguia suportar, a ideia de que você jamais poderia ser mãe devido ao seu status. Mas eu soube de algo que pode mudar tudo. Não sei como você reagirá, mas é sobre os gêmeos. A expressão de Ana se contraiu, uma tempestade de emoções a invadiu. O que tem a ver os gêmeos com a gente? Eles são a minha alegria, a minha luta. Eu sei, mas existem tradições que estão escondidas, segredos que a família tem transmitido por gerações. Eu não achava que era real até pouco tempo atrás, mas eu descobri que minha avó, bem antes da sua avó, fez algo. Algo que pode conectar nossas linhagens de um jeito que ninguém esperava. O fervor daquela descoberta provocou um misto de raiva e expectativa em Ana. Você veio até aqui para me contar uma história de tradição quando estou lutando para garantir um futuro para eles? É isso? Ele se levantou, passando a mão pelo cabelo frustrado. Ana, por favor, não olhe assim. É mais do que você imagina. Eu prometi que viria. E agora que você teve os gêmeos, eu preciso que saiba. Isso pode mudar o que pensa sobre ser mãe, sobre aceitar quem você é. No fundo, Ana sentia que havia muito mais em jogo do que simplesmente o que Lucas estava dizendo. O que seria essa verdade? O que estava escondido no passado poderia realmente mudar o futuro de seus filhos? Ansiedade e expectativa tomavam conta dela. Poderia o passado influenciar a vida deles de uma forma que ela nunca sonhou? Ana olhou nos olhos dele, a respiração acelerada. Com o coração na mão, ela sussurrou. Então, me diga, Lucas, o que precisa mudar a partir de agora? O olhar de Lucas penetrava o coração de Ana, como se quisesse despir não apenas o que sentia, mas também todas as barreiras que ela havia construído desde que ele partiu. A sala, uma vez cheia de sorrisos infantis, agora parecia envolta em um clima denso e pesado, imerso nas palavras não ditas que flutuavam entre eles. Ana, ele começou, hesitando, mas logo decidiu que era hora de ir direto ao ponto. A minha avó, ela era uma guardiã das tradições, e numa das suas viagens, ela se deparou com uma linhagem especial, uma linhagem de alfas, que está conectada a você. Eu não sabia disso até pouco tempo atrás. Já faz algumas semanas que estou investigando, e a ligação é muito mais profunda do que imaginei. Ana sentiu o chão sob seus pés tremer. Você está dizendo que meus filhos são parte de uma tradição? Que temos um passado ligado a isso? O tom da sua voz passou de dúvida para um misto de incredulidade e raiva. Sim, exatamente. Os gêmeos, Ana, eles não são apenas seus. Eles têm uma herança que um dia poderá ser conhecida por todos. Se você me permitir, eu posso te ajudar a descobrir a verdade. Você ver como isso pode mudar sua perspectiva, como pode ajudá-la a aceitar quem realmente é. Ana se levantou, sem saber se queria ouvir mais. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela piscou, tentando afastar as emoções que estavam prestes a transbordar. Você sabe o quanto eu lutei para conseguir simplesmente ter uma família, Lucas? Como eu esperei para viver essa realidade que todos me disseram que nunca aconteceria? Como pode ser justo jogar tudo isso em cima de mim agora? Não é uma questão de justiça, Ana. É sobre identidade, sobre a força que você tem dentro de si. A sociedade pode te rotular, mas isso não define quem você é. Os gêmeos são a chave para que você veja isso, para que os dois possam ser aceitos. Não é só sobre você, é sobre eles agora. Ele estava certo, mas isso não tornava a verdade mais fácil de engolir. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, misturando-se com o calor da frustração. Uma parte dela queria acreditar, mas outra temia o que pudesse descobrir. E isso acabar sendo um pesadelo? E se tudo isso não for mais do que uma ilusão que me faz sonhar com um futuro que pode não existir?
Lucas se aproximou, o olhar sério e intenso. Nada que eu estou dizendo é uma ilusão. Eu estive lá, nas sombras de sua luta. O que você não vê é que sempre estive lutando ao seu lado também, só que de um jeito diferente. Se você se abrir a isso, pode ser seu caminho para a liberdade. Ana sentiu um misto de esperança e pavor. A ideia de que seus filhos pudessem ter uma linhagem tão poderosa e especial a deixava em conflito. Isso poderia ser uma chance de libertação da dor que acarretou os anos de rejeição e solidão. Mas e se o preço fosse alto demais? Ela respirou fundo, tentando reunir a força necessária. Você está dizendo que tudo isso pode mudar a vida deles e a minha, certo? Então, me mostre, Lucas. Me mostre o que sabe. Me faça entender. Eu preciso saber a verdade. O olhar de Lucas se suavizou. Eu vou te contar tudo, Ana, mas você precisa estar pronta. Pode ser difícil e doloroso. E uma vez que você conhecer a verdade, não haverá como voltar atrás. Nesse momento, o telefone de Ana tocou, cortando a tensão no ar. Era a babá, uma voz familiar que rapidamente trouxe a realidade de volta. Oi, Ana, tudo certo? Os meninos estão acordando e estão com fome. Ana olhou para Lucas, a preocupação emanando dela. Ela não poderia se dar ao luxo de derreter sob pressão. Eu vou precisar de um tempo para pensar. Precisamos falar mais tarde. Lucas assentiu, mas havia uma sombra de preocupação em seu rosto. Claro, mas não deixe isso para depois, Ana. Essa verdade pode ser o que irá mudar tudo para vocês. Ana se virou e passou a mão pelo cabelo, sua mente um turbilhão de emoções. Com o coração batendo forte, ela se encontrou presa entre a vida que havia construído e o mistério que Lucas havia trazido. Enquanto caminhava em direção ao telefone, mais perguntas surgiram em sua mente. Se no final a verdade fosse mais poderosa do que a dor do passado, seria ela capaz de aceitá-la? Aquele poderia ser um momento que mudaria o destino de todos. E a única coisa que a fazia continuar era o fio tênue da esperança que ainda pulsava dentro dela. O que mais Lucas tinha para revelar? A história dela havia mudado em uma fração de segundos, e o que mais estava por vir poderia mudar tudo novamente. Ana desligou o telefone com um misto de alívio e ansiedade. Com a mente ainda em ebulição, ela se viu atravessando a sala em direção ao berço dos gêmeos, como se o ato de vê-los pudesse trazê-la de volta à realidade. Danilo e Elisa estavam lá, com os olhos grandes e curiosos, brilhando com a inocência própria da infância. A visão deles, como pequenos pontos de luz, trouxe um calor ao coração de Ana. Enquanto os olhava, a conversa com Lucas ecoava em sua mente. Os gêmeos eram a chave para uma herança que ela nunca soube que tinha. Mas o que isso significaria para eles? E para ela? Um turbilhão de sentimentos a assolava. Dúvida, medo, mas estranhamente também esperança. E se vocês forem mais do que eu imagino? Ela sussurrou, a voz embargada. E se tudo isso for verdade? Ela se lembrava das dificuldades que enfrentou antes de engravidar, das lágrimas e do desespero que sentia nas noites solitárias quando a vida a jogava para baixo. Agora, aquela dor parecia insignificante diante do que Lucas havia revelado. Os gêmeos começaram a fazer barulhos, acordando do cochilo. Ana pegou Elisa no colo e logo em seguida Danilo. Ao sentir o calor dos pequenos, a pensativa foi substituída por um amor vibrante que a fazia esquecer de todas as incertezas. Oi, pequenos, vamos fazer uma comidinha gostosa? Dizer isso era quase um mantra para ela. A cozinha era seu santuário, um espaço onde lhe era possível criar com amor, apesar do caos do mundo lá fora. Enquanto preparava o almoço, Ana não conseguia parar de pensar na proposta de Lucas. Ela precisava enfrentá-lo novamente, para ouvir tudo, para entender. Mais tarde, após uma tarde cheia de risadas e brincadeiras, Ana decidiu que era hora de chamar Lucas. O celular estava em sua mão, mas sua coragem parecia escorregar entre seus dedos. E se ele estivesse certo? E se o que ela descobriria a deixasse mais forte, mais conectada aos gêmeos? E se tudo isso fosse um caminho para libertá-la de um passado que a atormentava? Finalmente, ela pressionou o número de Lucas. O coração disparou enquanto os segundos passavam. Quando ele atendeu, a voz dele soou calma e acolhedora.
Oi, Ana. Oi, Lucas. Eu quero saber mais sobre essa linhagem. Precisamos conversar. Ele ficou em silêncio por um momento. Ana pôde sentir a respiração dele, como se estivesse avaliando o peso da decisão. Estou em um café perto de casa. Se você puder vir, posso te mostrar o que descobri. É melhor ao vivo. Certo, já estou indo. Com as crianças acomodadas, algumas perguntas começaram a se formar em sua mente. O que exatamente Lucas tinha para lhe mostrar? Quais segredos essa linhagem escondia? E à medida que a imagem do passado se misturava com a do futuro, uma verdade se iluminava. A força que ela buscava poderia estar mais próxima do que imaginava. Ao dirigir-se para o café, sentia cada batida de seu coração como um compasso de uma nova música que estava prestes a tocar. Ana parou na esquina, olhando para o céu que começava a escurecer. A noite trazia um manto de mistério, mas, ao mesmo tempo, poderia revelar tudo. Quando ela finalmente entrou no café, Lucas estava lá, esperando. O olhar dele fez seu coração acelerar. Pronto para a verdade? Ele perguntou, um sorriso malicioso no rosto, mas a seriedade em seus olhos entregava a importância daquele momento. Ana respirou fundo. Pronto ou não, acho que esse é o único caminho para frente. E nesse instante, ela sabia que, independentemente do que iria descobrir, não havia volta. A verdade estava à espreita, pronta para ser desvendada, e junto com ela, a possibilidade de um novo começo. Mas o que mais estava escondido nas sombras desta linhagem? O que Lucas realmente sabia? As perguntas fervilhavam enquanto Ana se preparava para ouvir a história que mudaria tudo novamente. O café estava envolto em uma névoa de aromas quentes e reconfortantes. Cada gole de café envolvia o ambiente em uma atmosfera de expectativa. Ana se sentou à mesa, sentindo a energia pulsar entre ela e Lucas, que, por fim, começou a brincar com a colher, medindo seu próximo movimento com habilidade. Ele parecia tão calmo, tão seguro, enquanto Ana lutava para não deixar o medo dominar. Antes de tudo, preciso que você saiba que isso não é fácil para mim, Lucas começou. A seriedade em sua voz logo tomou conta do espaço. A linhagem a que você pertence é única. Eu estudei muito para desvendar os mistérios, e o que descubro é sempre mais profundo do que parece. Ana engoliu em seco. As palavras dele eram como uma linha invisível puxando-a para um abismo de incertezas. Mas e os gêmeos? Qual é a ligação deles com isso? O coração dela batia forte, suas mãos suavam levemente enquanto ela esperava a revelação. Lucas deixou a colher de lado e olhou diretamente nos olhos dela. Eles são especiais, Ana, não apenas por serem seus filhos, mas pelo sangue que corre nas veias deles. Você pode não saber, mas a linhagem que você herdou traz consigo poderes excepcionais. E os gêmeos, eles podem ser os primeiros de uma nova era. A cabeça de Ana girava. Poderes? Era como uma história de filmes. Isso significa que eles são diferentes? A voz dela balançava e as dúvidas se acumulavam como nuvens escuras. Sim e não. Não são apenas criadores de história. Estão destinados a grandes coisas, mas a pressão pode ser devastadora, ele respondeu, com um olhar que parecia penetrar em sua alma. E você, Ana, tem a responsabilidade de guiá-los. Você faz parte disso. As palavras de Lucas se instalaram em sua mente como um eco, um papel que ela nunca imaginou ter. E o que eu preciso fazer? Sua pergunta saiu quase como um sussurro, repleta de incerteza. Vamos começar pela verdade sobre como essa linhagem foi ocultada e por que você nunca soube sobre ela. Suas origens são mais profundas do que parecem. Complicadas do que se pode imaginar. Muita coisa foi deixada de lado para protegê-la. E aos gêmeos. Ana sentiu o estômago embrulhar. Carregar segredos, tantas mentiras embutidas na sua vida. Mas o que ela faria com isso? Lucas, e se eu não conseguir lidar? E se eles não forem o que você diz? Lucas respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra. A dúvida é natural, mas a verdade é forte. E eu sei que você é forte o suficiente para isso. Pense bem, você já lutou tantas batalhas. Essa pode ser mais uma, mas pode levar você rumo ao autoconhecimento e à realização. Não só para você, mas para eles também. Uma onda de coragem se agitou dentro dela.
O medo ainda estava presente, mas não podia deixar que ele a paralisasse. Ana lembrou-se de todas as dificuldades que já superou, as noites sem dormir acalmando gêmeos, os dias intermináveis de preocupação. Eles eram a sua força. Então, me mostre tudo. Eu quero saber a verdade, mesmo que doa, disse Ana, com a voz firme. Lucas assentiu. Seus olhos brilharam com uma mistura de alívio e determinação. Este é o primeiro passo, Ana. Mas lembre-se, quando a verdade vem à tona, pode ser avassaladora. Ela sorriu levemente, a adrenalina pulsando em suas veias. Se o que está à frente é uma tempestade, que venha. Eu tenho que saber. Lucas se recostou na cadeira, um sorriso suave começando a surgir no rosto dele. Está disposta a conhecer a história que pode mudar não apenas a sua vida, mas também as deles? Ana sentiu um calafrio na espinha, não de medo, mas de expectativa. Sim, estou pronta. Enquanto os dois se preparavam para desdobrar os mistérios do passado, uma inquietação tomou conta de Ana, como se alguém ou algo estivesse observando. Uma presença que ela não conseguia identificar, mas que era inegável. O mistério estava prestes a se desvelar, e a próxima revelação traria algo que ela nunca poderia imaginar. O que mais estava escondido nas sombras de sua ancestralidade? Quais desafios ela e os gêmeos teriam que enfrentar? Só havia uma forma de descobrir. Ana sentiu o coração disparar como um tambor em um carnaval. A ideia de descobrir a verdade sobre sua linhagem a empurrava para um lugar desconhecido, e a ansiedade começava a se misturar com a determinação. Lucas, percebendo suas emoções conflitantes, inclinou-se para frente, querendo que ela soubesse que não estava sozinha nessa jornada. Depois de tudo, você vai perceber que não é só sobre você e os gêmeos. Essa história está entrelaçada com legados que se estendem por gerações, disse ele, ajustando a cadeira e endireitando as costas, como se estivesse se preparando para uma grande revelação. Ana respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro dela. Então, qual é o primeiro passo? Lucas tomou um gole de café, permitindo que o silêncio preenchesse a mesa por um momento. Ele então começou a contar. Sua linhagem, Ana, é envolta em mitos antigos, mas também em tragédias. Os Omega, como você, foram escondidos para proteger seus dons. Era mais seguro que você não soubesse. Escondeu o quê? Por que não me contaram antes? Ana perguntou, a frustração crescendo dentro dela. Porque havia um medo profundo de que, ao descobrir, você pudesse ficar vulnerável. Lucas pausou, os olhos intensos. Os Omegas são poderosos, mas existem aqueles que temem esse poder e farão de tudo para controlá-lo. E para piorar, sua ligação com os gêmeos estabelece uma dinâmica que muitos não compreendem. Eles são como um farol, têm um potencial que pode aplacar ou intensificar essa luta pelo controle. As palavras de Lucas ecoavam na mente de Ana, cada uma delas puxando para o abismo de um passado que ela havia bem ignorado por tanto tempo. E se os gêmeos não souberem usar esse poder? E se eles falharem? Essa é a sua tarefa, Ana. Você precisa ser o guia deles. Ensinar o que significam suas origens, os riscos e os benefícios de seus dons. A seriedade na voz de Lucas causava um frio na barriga de Ana, mas ao mesmo tempo acendia uma chama de coragem dentro dela. A pressão era imensa. E antes que pudesse responder, uma batida firme na porta chamou a atenção dos dois. Eles se entreolharam, a inquietação ressurgindo. O que ou quem estava do lado de fora? Deixe-me atender, disse Lucas, levantando-se. Ana desejou que pudesse ler sua expressão, mas os músculos no rosto dele estavam tensos, quase como se algo muito sério estivesse em jogo. Enquanto ele se afastava, o coração de Ana pulsava. Uma mistura de nervosismo e expectativa a dominava. O que estava por trás daquela porta? A última coisa que queria era mais segredos ou problemas. Quando Lucas abriu a porta, as palavras que saíram de sua boca trouxeram uma reviravolta inesperada. Você está aqui, por que não me avisou antes? Ana se virou para ver quem estava ali. Um homem alto, com olhos penetrantes e uma aura de poder. A presença dele era imponente e, ao mesmo tempo, familiar. Uma corrente de reconhecimento passou pelo corpo de Ana, mas a mente dela se agitava com perguntas. Lucas se mantinha firme, mas a tensão no ar era palpável. O homem entrou no café e a atmosfera imediatamente se transformou. Ana sentiu uma mistura de medo e curiosidade. O que ele queria?
Era possível que estivesse ligado à linhagem de Ana? Ana, não sei se você está pronta para isso, mas precisam ouvir o que eu tenho a dizer. O passado pode ser mais do que vocês imaginam, disse o homem. Sua voz soou grave e o abalo emocional que causou foi imediato. Ana olhou para Lucas, buscando confirmação, mas a expressão dele estava coberta de surpresa. O que mais estava prestes a ser revelado? Qual era a verdade enterrada que essa figura desconhecida traria à tona? O ar estava pesado com incertezas, e Ana percebia que a resposta para suas perguntas estava mais próxima do que nunca. Apenas um fio de coragem as separava do desconhecido. O que ela aprenderia a seguir mudaria tudo, e seus gêmeos estariam no centro dessa revelação. Ana sentiu o estômago embrulhar. O olhar penetrante do homem parecia vasculhar sua alma. Ela podia sentir a sala se fechar ao seu redor, os sons do café se tornando distantes, quase como se o mundo tivesse parado. O homem que acabara de chegar parecia carregar segredos que podiam mudar o que ela sabia sobre si mesma e sua família. A verdade é que vivemos em um período de mudanças, Ana, continuou ele, sua voz ressoando como um eco profundo. Os ômega e os alfas, nossa história, é mais antiga do que você imagina. A ligação entre vocês e os gêmeos é o que pode reescrever o destino de muitos. Ele fez uma pausa, observando a reação dela. Você, como ômega, possui habilidades que os outros não têm, e isso fez de você uma peça-chave. Ana sentiu um frio na espinha, a pressão aumentando em seu peito. Ela queria protestar, queria entender, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Peça-chave? Para quê? O que está acontecendo? Ana, meu nome é Rafael. Eu sou de uma linhagem de alfas que tem trabalhado para proteger os ômega. E os gêmeos, eles são mais especiais do que você imagina. A conexão deles com você é o que fará a diferença. Rafael explicou, seu tom sério mas terno. Mas também há quem queira usá-los, manipulá-los para seu próprio benefício. Ana quase não conseguiu processar as informações. Seus gêmeos, as pessoas pelas quais ela mais se preocupava, estavam no meio de algo muito maior e perigoso. A mente dela disparou, fazendo uma chuva de perguntas, de incertezas e um pequeno fio de culpa. E se eu não conseguir protegê-los? E se eu falhar? Rafael caminhou até ela, e aquele movimento, apesar de simples, trouxe uma nova sensação de segurança. Não é sobre não falhar, mas sobre aprender a lutar. Você não está sozinha nessa. O amor que você tem por eles é um poder. Ele se inclinou um pouco mais, como se fizesse questão de que cada palavra penetrasse no coração de Ana. Você é mais forte do que imagina, Ana, e sua ancestralidade está aqui para guiá-la. As palavras de Rafael reverberavam como um mantra, a força de um amor que poderia protegê-los. Aquilo poderia ser suficiente. A esperança começou a fluir em suas veias, levando a ansiedade embora, mas deixando uma nova determinação que queimava intensamente. Lucas se aproximou, seu olhar fixo em Ana, sentindo a mudança que começava a tomar conta dela. "E como podemos começar?" perguntou ela, e mesmo suas palavras tinham um novo peso. Ana estava decidida a não deixar que o medo a paralisasse. A vida estava prestes a mudar, e ela queria estar pronta. "Precisamos conhecer o passado", Rafael respondeu, seus olhos brilhando com seriedade. "Precisamos descobrir os registros, os documentos que falam sobre sua linhagem. Eles contêm chaves que podem abrir portas para novos entendimentos sobre quem você e os gêmeos realmente são." Ana deu um passo à frente. "E onde encontramos esses registros?" A expressão de Rafael se endureceu. "É uma jornada perigosa, mas existe um lugar, uma biblioteca antiga que guarda esses segredos. No entanto, não somos os únicos atrás deles. Outros também estão à procura, e eles não hesitarão em cruzar qualquer limite para obtê-los." O coração de Ana disparou novamente. Eles estavam prestes a entrar no olho de uma tempestade. Não havia caminho de volta. Ao olhar para Lucas, viu que ele também compreendia a gravidade da situação. A aventura que os aguardava parecia não só abrangente, mas arriscada. O preço da revelação poderia ser alto. "Estou pronta", Ana afirmou, a voz decidida. "Façamos isso." Rafael assentiu, um leve sorriso se formando em seus lábios. "Então prepare-se. O primeiro passo para a verdade é muitas vezes o mais difícil."
Com isso, a conexão de todos na mesa parecia se intensificar, e no ar pairava uma pergunta não respondida. Até onde essa busca os levaria? E quantos segredos estariam dispostos a descobrir para proteger o que amavam? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com um tom alaranjado que refletia os corações pulsantes na mesa. Ana ainda se sentia em dúvida, mas a determinação estava tomando conta de seu ser. Lucas, sempre ao seu lado, segurava a mão dela com firmeza. O toque dele era um âncora em meio ao turbilhão de emoções que crescia a cada segundo. Você está realmente pronta para isso? Perguntou Lucas, olhando nos olhos dela. Esforçava-se para ser um pilar, mas não conseguia esconder a preocupação em seu olhar. Ana sabia que ele estava tão assustado quanto ela, mas era aquele receio que os movia adiante. Sim, ela respondeu, sem hesitar. Se estivermos juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. E preciso saber a verdade sobre nós. Ela se virou para Rafael, que observava a troca de olhares entre eles, a seriedade em seu rosto era palpável. Ótimo, vamos nos preparar para a jornada. A biblioteca não é um lugar qualquer. Está distante, em uma cidade antiga, cheia de história e muitos perigos. Precisaremos de um mapa e talvez de proteção, disse Rafael, guardando alguma coisa na mochila enquanto falava. Protetores? Como assim? Perguntou Ana, sentindo uma onda de medo crescida em seu peito. Rafael respirou fundo, uma expressão de pesar cruzando seu rosto. Sim, não teremos apenas a biblioteca contra nós. Existem aqueles que querem usar vocês. Precisamos ter cuidado, mas também é crucial que vocês aprendam a se defender. Será um processo, mas posso ajudar. E se não formos rápidos o suficiente? Questionou Lucas, a preocupação crescendo. E essas pessoas chegarem antes de nós? Então, pode ser tarde demais, Rafael respondeu, analisando a situação. Por isso, não podemos perder tempo. Vamos logo, o caminho pode ser mais difícil do que imaginamos. Sentindo a urgência da situação, Ana levantou-se, determinada a seguir em frente. A ideia de seus filhos, seus gêmeos, podiam estar em perigo, era insuportável. Ao olhar pela janela do café, ela viu as luzes da cidade começarem a brilhar como estrelas no crepúsculo. Era agora ou nunca. Estou pronta para aprender, para lutar com você, Rafael. Não vou deixar que nada aconteça com eles, Ana afirmou. Havia uma faísca na sua voz que Rafael reconheceu, uma chama de coragem que não poderia ser apagada. Então vamos começar, ele disse. Primeiro, temos que ir até a cidade antiga. É uma viagem longa. Preparem-se para uma jornada cheia de provas. Eles se levantaram e, ao saírem do café, uma brisa fresca tocou seus rostos. Era uma sensação revigorante, como se o destino estivesse chamando. Mas mesmo com o vento leve, o peso do desconhecido estava ali, apertando o peito de Ana. A cada passo que davam, a sensação de que estavam sendo observados aumentava. Ela começava a olhar por cima do ombro, como se esperasse ver sombras surgindo do nada. E se eles estiverem seguindo a gente? Precisamos ser rápidos e discretos, disse Rafael, lançando um olhar para a rua. Aquelas pessoas que desejam os gêmeos não se afastarão facilmente. Vamos ter que nos misturar e agir com astúcia. Ana assentiu, sentindo o coração acelerar. O mundo parecia ter se transformado em um palco, onde cada movimento poderia ser assistido e julgado. Quando chegaram ao carro, Ana respirou fundo, tentando se preparar para o caminho à frente. Ao ligar o motor, sua mente estava repleta de perguntas sobre o que encontrariam na biblioteca e o que realmente significava ser uma ômega. A revelação do passado poderia mudar tudo, mas teria que ser descoberta primeiro. Rafael, você prometeu que nos diria tudo o que sabia. Lucas lembrou o olhar fixo em Rafael através do retrovisor. E farei. Mas lembrem-se de que a verdade pode ser inescapável e pode doer. Estão prontos para isso? A pergunta pairou no ar, criando uma tensão palpável. O carro começou a se mover e Ana fez um esforço para se manter focada. Apenas precisamos chegar lá, respondeu Ana, sua voz mais firme do que se sentia. Mas à medida que se afastavam, um carro escuro começou a segui-los, seus faróis iluminando a estrada como um espectro advertindo do que estava por vir. Ana sentiu um arrepio na espinha. Aquilo era apenas o começo, e as sombras que se aproximavam eram apenas um sinal do que estava por vir. Rafael, vamos ter que ser rápidos, Ana disse, aumentando a intensidade em seu olhar.
O que vamos fazer agora? A luz do luar era a única testemunha da jornada que apenas começava, a pergunta de Ana ecoando como um chamado desafiador. E o futuro, naquela noite, parecia uma promessa de transformação. Mas a que custo? A adrenalina percorria as veias de Ana enquanto o carro acelerava pela estrada deserta. O farol do veículo que a seguia jogava sombras longas sobre o asfalto, e a pressão dentro do carro parecia aumentar a cada curva que faziam. O rosto de Lucas estava tenso, seus olhos fixos no retrovisor, enquanto Rafael tentava traçar uma rota alternativa em um mapa amassado que havia retirado da mochila. Se eles nos alcançarem, teremos sérios problemas, Rafael murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. A preocupação estava estampada em seu rosto, e Ana percebeu que nunca havia visto Rafael tão agitado. Precisamos de uma estratégia, Ana disse, a voz ressoando com a firmeza que não sentia por dentro. Não podemos deixar que eles nos peguem, e por favor, vamos ser rápidos. Calma, Ana, precisamos pensar. O que quer que eles queiram é mais do que apenas você e os gêmeos, Lucas falou, tentando manter a cabeça fria. Rafael, existe um lugar no mapa onde podemos nos esconder? Deixe-me ver. Rafael se inclinou para a frente, o foco em sua expressão revelando que ele estava pensando rápido. Tem um antigo armazém caindo aos pedaços não muito longe daqui. Podemos tentar nos abrigar lá por um tempo. Ana assentiu, decidida. Então é isso, vamos para lá. Não podemos nos deixar ser capturados. O carro virou bruscamente em uma estrada secundária e Ana sentiu uma onda de esperança. O ar-condicionado zumbia quase como um alívio, mas a tensão no carro não se dissipava. As luzes do carro perseguidor ainda eram visíveis, um ponto luminoso que continuava a se aproximar. Quando chegaram ao armazém, Rafael estacionou rápido. Com a luz do luar filtrando-se pelas frestas das paredes de madeira, o lugar parecia ainda mais sinistro. Ana pensou em quantos mistérios aqueles muros poderiam esconder, mas havia algo mais importante em jogo agora: os gêmeos, a segurança deles. Fiquem perto, vamos entrar e examinar a situação, Rafael disse, puxando a mochila e averiguando se tinha tudo o que precisavam. Ana sentiu o acolhimento do toque de Lucas em suas costas, enquanto ambos seguiam Rafael, preparando-se para o que quer que viesse. Os três entraram no armazém, o cheiro de mofo misturando-se à poeira e à umidade. Passos ressoaram, ecoando na imensidão vazia. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha e olhou ao redor ansiosamente. Temos que encontrar um lugar para nos esconder, Ana sussurrou, olhando para as sombras que pareciam dançar nas paredes. Fiquem aqui, Rafael virou-se, gesticulando para um canto escuro que parecia livre de escombros. Eu vou ver se consigo algumas informações pelo celular. O coração de Ana se acelerou. Saber que ela estava prestes a desbravar segredos de sua própria história a assustava e excitava ao mesmo tempo. Lucas, você acha que o que eles querem realmente é só o nosso passado? Não sei, ele respondeu, angustiado. Só sei que precisamos estar prontos para qualquer coisa. A imensidão do armazém parecia preenchida por um silêncio opressivo até que um barulho repentino fez o sangue de Ana congelar. Um grupo de vozes ecoava do lado de fora, fazendo-a perceber que estavam mostrando mais interesse na localização deles do que ela imaginava. Eles estão chegando, Ana sussurrou, o pânico se instalando em seu peito. O que vamos fazer agora? Precisamos sair daqui, agora! A urgência na voz de Rafael cortou o silêncio. Ele fez um gesto apressado para que se movesse. O trio começou a se espremer por entre as sombras, procurando escapar pelo fundo do armazém. Mas enquanto Ana respirava rapidamente, uma verdade se formava em sua mente. Quais segredos estavam à sua espera e até onde estavam dispostos a ir para detê-la? A deriva em seus pensamentos foi abruptamente cortada por um grito de alarme que ecoou pelo armazém. Rápido, eles estão mais perto do que pensamos. E assim, enquanto as portas do estado de alerta se fechavam, um novo mistério se revelava. O que seria realmente o legado que estava por trás do que estavam prestes a enfrentar? O silêncio pesado do armazém foi quebrado pela voz aguda de Ana, uma mistura de medo e determinação. Precisamos nos esconder, rápido! A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto os três se moviam furtivamente pelas sombras, cada passo soando como um tambor em uma marcha militar. Vamos pela porta dos fundos, Rafael sussurrou, apontando para uma saída estreita à direita. Deve nos levar para um beco que pode nos dar acesso a outra rua.
O pânico se misturava à esperança, mas Ana precisava ser forte. Afinal, seus gêmeos estavam em jogo. À medida que se moviam, as vozes do lado de fora se tornaram mais nítidas, e Ana percebeu que o tempo estava se esgotando. A fleuma de fugas e revelações a havia deixado sem fôlego. Onde estavam seus filhos? O pensamento os rasgava por dentro. Mas passaram pela porta e, ao cruzar o limiar, foram agraciados por um leve vento que trouxe um pouco de alívio. O beco estava escuro e abafado. Sem tempo a perder, começaram a correr, em busca de qualquer lugar que pudesse oferecer proteção. A esperança que antes iluminava Ana agora se misturava com as sombras que os seguiam, e um medo crescente de que não seriam rápidos o suficiente a assombrava. Quem são essas pessoas? Lucas perguntou, seu olhar nervoso se voltando para Rafael. O que eles querem realmente de nós? Eles são parte de uma confraria secreta que sempre esteve atenta às linhagens únicas como a de Ana. Temem o que podem se tornar se não forem contidos. Mas nós não podemos deixar que isso nos pare. Ana olhou para Lucas, os olhos cheios de dúvida, mas a determinação de não ceder se refletia em suas feições. Nós não podemos desistir. Eu nunca coloquei tudo isso em risco apenas para permitir que eles determinem nosso futuro. O grito de coragem reverberou em seu interior. Quando chegaram ao final do beco, encontraram-se em uma rua menos iluminada, longe da agitação da cidade. O ar estava frio e fresco, como um consolo em meio ao caos. Era hora de parar e traçar um novo plano. Precisamos de aliados, pessoas que possam nos ajudar a desvendar o que está por trás dessa confraria. Rafael sugeriu, seus olhos ágeis e observadores. Se esses seguidores estiverem mesmo atrás de vocês, precisamos fortalecer nossas opções. Ana assentiu, sentindo que a verdadeira luta ainda estava por vir. Conheço alguém, uma amiga de confiança que pode ajudar. Tem conexões com pessoas que sabem mais sobre essas tradições do que imaginamos. A ideia de buscar apoio gerou um novo senso de esperança, mas a urgência do momento também lhe lembrava que o tempo era um luxo. Rafael se virou, impaciente. Todos os segundos contam, precisamos ir agora. Lucas segurou a mão de Ana, transmitindo uma centelha de calma em meio ao frenesi. Então vamos até sua amiga, e precisamos fazer isso rápido, eles não se afastarão por muito tempo. O coração acelerado de Ana ecoava na pulsação de suas mãos entrelaçadas. Correram pela cidade em direção à casa de sua amiga, cada passo se intensificando à medida que o peso da pressão pressionava suas mentes. O que seriam os segredos que escondiam e qual legado estavam prestes a descobrir? A incerteza pesava, mas as pequenas risadas de Danilo e Elisa ecoavam em sua memória, um lembrete do que estava em jogo aqui. Ao chegarem na casa, Ana hesitou apenas um instante na porta, lembrando-se da vulnerabilidade que sentia diante de sua amiga. Mas precisava ser forte, precisavam de uma aliada agora mais do que nunca. O tambor do coração de Ana ressoava ardentemente enquanto ela apertava a campainha. Se tudo o que Lucas disse for verdade, posso ser a chave para abrir portas que estavam fechadas por tanto tempo, pensou, segurando a respiração enquanto aguardava ansiosamente. O eco das campainhas era como um sinal de que o caminho estava se desenrolando, mesmo que não soubessem as repercussões que viriam depois. A porta se abriu, e o sorriso familiar da amiga foi rapidamente distante, substituído por um olhar de preocupação ao vê-los. Ana, o que aconteceu? Precisamos de sua ajuda, Ana respondeu, a urgência na voz fazendo com que o rosto da amiga se tornasse sério. Assim que se reuniram, Ana começou a contar sua história, sobre a linhagem, os gêmeos e a confraria que os perseguia. Uma aura de compreensão e determinação envolvia a conversa. Vocês não estão sozinhos, sua amiga disse, firmando-se. Esta cidade tem muitos aliados. Se formos sábios, usaremos isso a nosso favor. Ana sentiu um ímpeto de determinação percorrer seu ser. Através das sombras, uma luz começava a despontar. A luta não seria fácil, e as verdades que estavam prestes a ser reveladas trariam níveis de dor e desafio que ainda não podiam compreender. Mas a força que emergia de seus gêmeos e do amor que o cercava era uma força poderosa. Com a ajuda de sua amiga, e talvez até outros que se unirão à causa, Ana e Lucas estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O legado do passado poderia ser revelador, e a maneira como escolhessem se envolver com isso definiria não apenas quem eram, mas quem poderiam se tornar.
E enquanto a noite se tornava mais escura, um novo amanhecer começava a surgir. O destino deles estava mais entrelaçado do que nunca, e o momento de enfrentar os desafios e as verdades estava à espreita. Com o amor por seus filhos como guia, Ana estava pronta para lutar e encontrar a luz, mesmo nas noites mais sombrias que estivessem por vir. Agora, o que os esperava era um mistério profundo, e o próximo passo estava prestes a ser revelado. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa narrativa incrível. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem o quanto é importante apoiar o canal através destas ações. Vamos juntos nessa jornada!